Algumas coisas podem ser evitadas na sua vida se você simplesmente abrir a boca e falar. Mas é difícil, né? A gente poder se abrir e contar o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não quer ferir as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente ama. E o que aconteceu comigo poderia ter tido uma história diferente se simplesmente alguém tivesse abrido a boca e ter conversado. Alguns dias atrás, eu estava deitado aqui, dormindo. Eu acordei na madrugada e eu vi a luz do quarto do meu irmão acesa. Então eu fiquei pensando, por que a luz desse cara tá acesa? Será que ele tá jogando videogame uma hora dessa? Que ele tem costume de jogar até tarde ou fazendo alguma coisa no computador. Mas aí eu levantei. E quando eu saí na sala, ele estava agonizando de tanta dor. Estava mal, ele estava passando mal. Deixou a luz do quarto acesa e foi para a sala. E quando eu cheguei na sala, ele estava gemendo de dor. Muito mal. E sentindo uma dor do lado da barriga. Uma dor forte, uma dor que ele não consegue explicar direito. Sei que realmente a sua expressão era terrível. E aí eu liguei para SAMU, cerca de umas 5 horas, para 6 da manhã, liguei para SAMU. A SAMU veio, pegou ele e levou. Só que antes eu perguntei para ele, desde que hora você tá aí? Ele falou, tô aqui a noite toda. Acho que desde uma meia-noite para 1 hora da manhã ele tá lá, agonizando a noite toda. Me deu um estresse, uma raiva. Mas não era momento de ficar com raiva. Levei ele pro hospital, chegamos lá na UPA, ele conseguiu ser atendido. E tudo indica que era pedra no rim, cálculo renal. Já teve isso algumas vezes, umas dores. E voltou. A dor voltou novamente. E lá conversando com ele, eu descobri que ele já tinha sentido outro dia. Mas ele não falava nada. Ele sentia a dor. Às vezes orava, pedia a Deus para dar força. Às vezes a dor passava, ele voltava, deitava e não falava nada. Não ia resolver o problema. Só que dessa vez foi muito forte. Me pediu oração no meio da dor, eu orei. E não teve jeito, teve que ir com a ambulância, né, para a SAMU. E nós conversamos, ele falou isso. Eu falei, cara, por que você não avisou que você estava lá, passando por tudo isso? Por que você não avisou na hora que você começou a sentir a dor, que você estava na sala agonizando? Por que você não me chamou? A gente poderia ter evitado toda essa dor que você sentiu. Porque quando ele chegou lá, aplicaram morfina nele. E a dor era intensa, mas aos poucos foi melhorando. E ele conseguiu dormir, mas chegou lá com muita dor. Acho que aplicou umas 2 vezes morfina nele para ele conseguir dormir. E aí ele descansou, ficou lá no período da manhã. Quando foi depois de meio-dia, ele foi liberado. Solicitaram exames. Graças a Deus ele conseguiu fazer ultrassom lá outro dia. Ele voltou lá e conseguiu fazer ultrassom. Mas é uma luta no sistema público para conseguir isso. Você tem que estar internado. E às vezes você tem que fazer um showzinho para eles poderem fazer isso aí. Senão você tem que fazer particular por fora. Mas ele voltou lá, tomou soro, tomou medicação e conseguiu essa ultrassom. E o médico falou que as pedras não estavam lá mais, mas havia rastro de pedra. E tudo indica que ela estava passando pelo canal, né, urinário, para poder sair. E agora a gente está aí, esperando sair. Não está apresentando mais dor até o momento. E com fé em Deus logo vai descer e tudo isso aí vai passar. Mas é uma pessoa que não é de fazer exercício, fica muito tempo sentada. Não é de muito beber água, né? Agora tá bebendo. Porque até o médico perguntou se ele não bebia água, porque o resultado dos exames realmente mostrava que ele bebia pouca água. Isso é super importante nesse processo para poder a pessoa ser curada mais rápida ou não ter nenhum tipo de enfermidade. Então a água é muito importante. E isso me fez refletir toda essa situação, que agora a gente está numa situação mais confortável, né, mais tranquilo, passou por toda essa dor. É que toda a dor dele poderia ser evitada, uma grande parte da dor, se ele tivesse avisado mais cedo. Ele passou aí de meia-noite até 5, 6 da manhã sentindo dor, porque ele não queria chamar a gente para não incomodar a gente.
não queria que minha mãe ficasse preocupada, não queria que eu ficasse preocupado. Ele acreditou que a dor poderia passar igual outras vezes. Mas a oração não resolveu e esperar não resolveu, até que alguém teve que fazer alguma coisa. E aí é que tá, né? Quantas vezes a gente, para não preocupar uma pessoa que a gente ama, a esposa, os filhos, a gente guarda as dores só pra gente. Quantas vezes a gente deixou de se abrir com medo de fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor sofram? Quantas vezes a gente engoliu sozinho uma dor que a gente sente no corpo, uma mágoa que a gente tem, porque a gente espera se curar só? Acho que todo mundo em uma fase da vida faz isso. Acho que não tem ninguém que em algum momento não faça isso. Muitos homens, muitos pais, muitas mães guardam para si muitas dores que sentem para não preocupar seus filhos. Porém, você tem que entender que às vezes você tem que falar. Tem coisa que você vai conseguir resolver só. Tem coisas que realmente o tempo vai curar, mas tem outras que você vai ter que conversar. Você vai ter que se abrir com as pessoas certas e você contar o que você está passando para que a cura venha. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas a gente às vezes não quer conselho, porque a gente não conhece ou não tem uma pessoa assim de confiança para buscar conselho. Mais uma dica eu te dou: a Bíblia é o melhor direcionamento em conselhos que você pode encontrar. E conversar com pessoas que entendem a Bíblia, melhor ainda também. Ajuda bastante. Esse vídeo foi porque eu sei que muitas pessoas estão guardando por dentro dores que o Senhor quer que você bota para fora. Tem um versículo na Bíblia que diz assim também: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então esse versículo diz: clame a mim. Aqui já está dizendo para você fazer uma ação, clamar. Então Deus já sabe o que você passa, a sua dificuldade, mas Ele ainda fala: clama, clama a mim. Então Ele está falando: bota para fora, fala comigo. E tem pessoas ao seu redor que já desconfiam, te vê diferente, mas está esperando você também falar. Então seja qual for a dor que você está passando, não espere a noite toda. Não espere sofrer por mais anos. Não espere passar mais tempo. Converse e bote para fora o que você está passando também. O que você está sentindo, porque talvez a cura não venha ainda por causa disso. Procure uma liderança cristã, procure pessoas da igreja, grupo de oração para orar por você, mas não deixe isso aí dentro, porque essa dor tá te matando. Meu irmão tava com pedra no rim, né? Tá? E isso tá consumindo ele. Durante uma fase, como eu disse, ele tava orando. E às vezes passou, mas chegou no ponto que não dava mais. Então vai chegar no ponto que possa ser que a oração não vai surtir mais tanto efeito. Você vai ter que tomar a atitude de se abrir. Então, quando acaba o nosso limite, começa o limite de Deus. Então Deus está esperando você também botar para fora algumas coisas. Temos que falar com o Senhor, temos que falar com as pessoas certas. Alguma situação da nossa vida não tem como a gente carregar tudo só. Até o próprio Jesus uma certa vez pediu menos. Quando ele estava próximo a ser crucificado, onde ele estava orando, que ele suou sangue, ele orou e disse assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contanto que seja feita a tua vontade. Ele falou isso, eu acho que foi umas 2 vezes. Então chegou num ponto que ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia morrer, mas ele até falou: Senhor, se possível, me tira dessa, mas seja feita a tua vontade. Então o próprio Jesus, em um momento, ele orou. Ele ali botou para fora aquilo que realmente ele achou que seria uma carga muito grande. Mas ele deixou claro: seja feita a vontade do Senhor. Então é a gente falar e entender que tem que ser feita a vontade do Senhor. Se abra, peça perdão, converse, fala o que está te incomodando, o que a pessoa fez que te feriu. Fala para ela: olha, você fez isso, isso me incomoda até hoje, eu não gostei. E seja feita a vontade do Senhor. Se esse vídeo chegou até você é porque chegou um tempo de você abrir mão dessa dor por causa do orgulho. Porque foi orgulho do meu irmão não ter falado.
Bem que ele queria proteger, porque não é a primeira vez, por várias vezes ele sentiu dor e não falou nada. Chegou a hora de você também deixar o orgulho de lado. Abrir a boca e falar o que está acontecendo. Desembucha, conversa com as pessoas que você ama, que é importante, fala. E Deus vai preparar para você uma direção. E procure pessoas de Deus, pessoas aplicadas na palavra, pessoas de oração para poder te dar uma força. Lembre-se, na multidão de conselheiros a sabedoria. E Deus vai te dar uma saída, vai trazer uma cura para você nessa situação. E o Senhor não quer que você passe mais a noite toda sofrendo. Os anos, dias, meses, não quer. Mas chegou a hora de você também se abrir para as pessoas certas. Senti de fazer esse vídeo, espero que tenha alcançado as pessoas certas e que Deus te abençoe poderosamente. Se inscreva nesse canal, ative as notificações e eu aguardo você no próximo vídeo. Meu nome é Júnior Trindade e essa é minha contribuição.